Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. A gente segue com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. E a gente volta a falar com a nossa repórter Amanda Nascimento, que tem um convidado muito especial para a gente nesse momento histórico aqui do Parlamento Paulista. Amanda, muito obrigada, viu, por trazer aqui o nosso presidente com a gente aqui no Jornal da Rede Alesp. Olá, Julie, de volta no Jornal da Rede Alesp com uma presença ilustre, deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Presidente, muito obrigada por atender o Jornal da Rede Alesp. Queria que o senhor falasse dessa sessão solene que aconteceu, dessa adesão à campanha Sinal Vermelho aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Acho que não foi bem uma sessão solene. Nós fizemos uma adesão a um programa em defesa da violência contra as mulheres. Eu acho que isso é de extrema importância. O Parlamento de São Paulo está dando exemplo para todos os parlamentos do Brasil, para que a gente possa fazer adesão e ajudar na divulgação dessa importante campanha em todo o estado de São Paulo, junto com a Associação Comerciais de São Paulo, junto com a Associação Paulista dos Magistrados, com a Defensoria Pública, com vários sindicatos, mas principalmente levar a informação que o X vermelho representa socorro. Ajudem essas mulheres. Eu acho que é esse tipo de informação um ato tão simples que pode salvar vidas. Presidente, para finalizar, gostaria que o senhor falasse um pouco para o nosso público sobre a importância dos trabalhos realizados aqui pelos senhores deputados estaduais, também ajudando nessa causa do combate à violência contra a mulher. Acho que é importante. A Assembleia Legislativa de São Paulo já tem feito trabalhos de aprovando vários projetos em defesa das mulheres. Agora o último, obrigando os condomínios a denunciar para a justiça ou para a polícia violências dentro dos seus condomínios. Isso é um projeto pioneiro para o Brasil. Eu acho que isso é um dos exemplos. Mas a Assembleia Legislativa vem trabalhando muito agora presencialmente, aprovando vários projetos de interesse da sociedade paulista. E é importante que a gente continue trabalhando e defendendo esse crime que é inadmissível e que nós temos que dar um basta definitivamente daqui do nosso país. Presidente, muitíssimo obrigada por atender o Jornal da Rede Alesp. Obrigado, bom dia a todos. Julie, eu volto com você aí nos estúdios. Muito obrigada, viu, Amanda Nascimento? Você que acompanhou aí em loco, trouxe a informação aqui pra gente ao vivo no Jornal da Rede Alesp. Como a Amanda nos disse, como o presidente aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Carlão Pinhatari, nos disse, é essencial os trabalhos dos deputados, não é, Amanda? Também nesse aspecto, lembrando, né, a lei que foi sancionada do deputado professor Kenny, justamente falando desse momento em que os condomínios se colocam também como prestadores desse serviço, desse social, desse momento social. E a Amanda Nascimento não para, a nossa equipe não para, trazendo aqui ao vivo para a gente mais uma convidada. Amanda, é contigo. Exatamente. Júlia, eu tenho aqui ao meu lado a doutora Vanessa Mateus, presidente da APAMADES, que também participou dessa solenidade de adesão à campanha Sinal Vermelho. Doutora Vanessa, muito obrigada por nos atender. E a senhora fez uma apresentação hoje aqui na solenidade muito importante e até trazendo alguns dados, né, sobre essa questão da violência aqui na capital paulista. Gostaria que a senhora falasse, assim, os dados mais expressivos e também o quanto a campanha Sinal Vermelho pode contribuir nessa luta, nesse combate à violência contra a mulher. A pesquisa, na verdade, ela busca sair das estatísticas frias e oficiais para entender o quanto esse problema afeta a população de São Paulo. E a gente percebeu números estarrecedores. 90% tem a sensação de que a violência está aumentando, 66% tem a sensação de que o lugar mais perigoso é a própria casa. A gente tem números que demonstram que pelo menos 53% conhece alguém que foi vítima no último ano de violência doméstica e apenas 30%, 29% procuram os órgãos oficiais para denunciar a violência. Essa não procura dos órgãos oficiais impede que a gente adote políticas públicas
para o combate e para a punição do agressor. Então, essa adesão da Alesp, do SEMEC, dos comerciantes vindo no caminho trilhado pelas farmácias e pela Polícia Militar, é importantíssimo para a gente mostrar que essa mulher que sofre violência doméstica, ela não está sozinha. Basta que ela faça, a sociedade está atenta, a sociedade conhece o código e é preciso que ela denuncie, é preciso que ela faça simplesmente um código, um X vermelho na palma da mão, que pode não ser vermelho, que pode ser de outra forma, que pode ser um gesto, mas ela use esse gesto para pedir por socorro, para romper esse ciclo, para ter ajuda. E a nossa ideia é que a população, a sociedade civil seja envolvida, ajude, tenha solidariedade, a gente conta muito com a Alesp nessa caminhada e com o SEMEC. Doutora Vanessa, muito obrigada por nos atender e participar do Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço estar presente na casa de vocês. Bom, Julie, bastante movimentado. Tem mais gente aí, Amanda? Mas peraí, então, enquanto se posiciona aí, eu vou mostrar aqui, porque eu também tô aqui, ó. Estamos todos aqui na Alesp hoje, né, com a campanha Sinal Vermelho, como a doutora Vanessa nos disse. É um momento... Por que a gente reforça isso? Porque é um momento singular aqui para o estado de São Paulo, para a Alesp, significa, né, o peso da Alesp, corroborando com essa campanha, mas eu volto com a Amanda, porque ela tem mais convidado, Amanda? Tenho sim mais um convidado especial aqui ao meu lado, o deputado Tenente Nascimento, que também participou dessa solenidade. Deputado, muito obrigada por nos atender aqui no Jornal da Rede Alesp. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa solenidade, da importância da campanha Sinal Vermelho e também, Júlia, aproveito para relembrar que o senhor é autor do Patrulha Maria da Penha, que tem justamente o intuito de combater a violência contra a mulher. É muito importante nós ressaltarmos que é mais uma ferramenta que vem somar nessa escalada tão grande de violência contra a mulher. Então, conforme você bem disse, nós ouvimos os relatos aqui de pessoas que foram salvas através essa questão dessa marca, né? Então, nós também temos a dizer a todos vocês que o Patrulha Maria da Penha, aprovado nessa Casa de Leis, por unanimidade por todos os deputados, já tem trazido resultados surpreendentes. Nós tivemos, por exemplo, no estado de São Paulo, uma diminuição de 7,07% na questão do feminicídio no estado de São Paulo. E, recentemente, eu estive na cidade de Itapevi, lá no 20º Batalhão, 3ª Companhia, onde o Patrulha Maria da Penha foi implantado, em que, a partir do momento que foi implantado na cidade de Itapevi o Patrulha Maria da Penha, nenhuma ocorrência de feminicídio. Vidas importam. Então, hoje aqui, a Assembleia Legislativa deu mais um passo importante para essa ferramenta ser apresentada e que elas possam realmente ter efetividade. E quero dizer mais um dado importante. O Patrulha Maria da Penha, ao visitar as mulheres vítimas de violência, o que descobrimos? Que muitas delas não sabem usar o aplicativo, não conseguem colocar o aplicativo. Então, isso também foi ensinado, foi mostrado a essas pessoas e com certeza deu um resultado altamente positivo. Então, a Assembleia Legislativa, o presidente, Carlão Pinhatari e todos estão de parabéns e a Assembleia Legislativa avança nessa violência contra a mulher. Deputado, muito obrigada pela participação na Rede Alesp e também por trazer esses dados para o nosso público. Eu que agradeço, estamos firmes nessa escalada de violência contra a mulher, o nosso maior patrimônio. É com você no estúdio, Julie. Eu ia te perguntar, Amanda Nascimento, se você tivesse mais alguém. Você sabe que a prioridade é sua aí de entrar no Jornal da Rede Alesp, repercutindo então com os deputados e as deputadas esse momento que acontece aqui no Parlamento Paulista. Então, por enquanto, mais ninguém. Aí, eu posso seguir por aqui? Por enquanto é isso, eu deixo vocês aí no jornal e sigo de olho aqui, claro, qualquer novidade eu volto a acionar. Obrigada, Amanda. Então, já a gente volta, tenho certeza. Nós vamos falar agora sobre um outro projeto de lei, 176 de 2021, que institui o Programa Estadual de Saúde Emocional para vítimas da Covid-19.
E sobre esse assunto eu converso agora com a deputada Patrícia Bezerra, do PSDB. Olá, deputada, bem-vinda novamente aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Julie. Muito bom estar com vocês de novo. Prazer é nosso aqui, deputada. Falando, sobre... Nós falamos há pouco, alguns dias atrás, aqui no Jornal da Rede Alesp, sobre essa questão, de saúde mental nesse momento de pandemia. Agora a gente tem esse projeto de lei, que passou nas comissões da Casa, colocando esse programa a serviço do Estado de São Paulo. Exatamente, Julie. A gente está vivendo num momento ainda muito complexo e que a gente sabe que incidiu, sobretudo, na saúde mental de toda a população nacional, mas, como a gente trata do nosso Estado, sobre a população também do Estado de São Paulo. E coube aí a nós apresentar um projeto de lei que oferecesse um cuidado especial a essas vítimas, a população que teve um acometimento, que teve alguma sequela em relação à questão da Covid, que foi vitimada pela Covid e passou por um sequelamento, mas também a famílias que perderam algum ente, que foram perderam, foram vitimados fatalmente pela Covid, e também para aquelas pessoas, Julie, que perderam o emprego, que perderam poder econômico em virtude também da crise que foi gerada financeira pela Covid também. Então, a gente está fazendo todos esses tópicos, a gente está abarcando no projeto que a gente está apresentando. E também, deputada, o projeto da autoria da senhora, juntamente com o deputado Murilo Félix, e justamente quando a gente fala desse auxílio, de um programa de saúde emocional, terá uma parceria com a Secretaria da Saúde. Conta um pouquinho mais para a gente de como colocar em prática, então, esse projeto de lei, depois que ele for aprovado, sancionado. Sim, vai ter uma parceria com a Secretaria de Saúde, também vai ter um atendimento multidisciplinar para que haja aí um cruzamento de informações para que a gente identifique essas vítimas, identifique essas famílias que foram vitimizadas, que foram acometidas por esses traumas, porque é um estresse pós-traumático, e que elas sejam acompanhadas, inclusive de forma medicamentosa, se necessário, porque muitas delas vão precisar de um acompanhamento médico, psiquiátrico, que ainda há muita resistência, Júlia. A gente está no século XXI, mas a gente ainda tem dificuldade em passar por um atendimento psicológico, quiçá por um atendimento psiquiátrico, Mas num momento como esse, que não deixa de ser um luto, E são lutos ainda acumulados, o que é muito grave. Muitas vezes é necessário que se faça uso de medicação para repor componentes químicos, substâncias químicas que a gente é necessário para que a gente tenha os hormônios da alegria, do bom humor, da felicidade, que a gente chama, que são a serotonina, a dopamina, a endorfina. Então, só é reposto se a gente fizer um tratamento medicamentoso. Então, por isso também é necessário o acompanhamento psiquiátrico dessas pessoas que estão enlutadas. E a senhora tocou num ponto, deputada, que a senhora fala de um tipo de preconceito. Ainda está no século XXI e as pessoas ainda têm um preconceito de ir a um psicólogo, de pessoas que fazem tratamento ou psicológico, terapia, psiquiátrico, precisa desvelar um pouco essa situação também. Não, sem sombra de dúvida. É necessário, sim. A gente ainda, Julie, está falando aqui, a gente ainda está no mês de setembro, onde a gente fala do Setembro Amarelo, do combate à questão do suicídio. A gente está falando de um projeto que trata e versa da matéria de saúde mental. A gente tem um número imenso aqui. Esse projeto também está versando de uma população aqui que
muito grande a respeito de jovens, né, que também perderam os seus empregos, também perderam parentes entre 18 e 24 anos. 56% deles estão relatando sintomas de ansiedade e depressão, 25% estão relatando abuso de substância psicoativa, né, enquanto adultos relatam só 13%, só não, né, já é um grande número. 26% estão relatando ideação suicida. Então, assim, é uma questão muito grave e a gente está num mês de conscientização em relação ao suicídio. Não sei se você sabe, Julie, o Brasil é o segundo país no mundo em número de suicídio entre criança e adolescente. A gente só perde para a Nova Zelândia. Então, numa situação como essa, de isolamento social, de aumento substancial, de crises de saúde mental, a gente ainda tem que ter uma atenção ainda maior e ter uma conscientização de que o profissional de saúde mental, tanto psicólogo, terapeuta, quanto psiquiatra, não são profissionais que tratam de pessoas que são loucas. Aliás, tratar uma pessoa como louca é pejorativo, né? É discriminatório, porque as pessoas podem ter uma patologia, elas podem ter uma enfermidade, uma doença, mas isso não é passível de você fazer com que ela seja estereotipada de uma forma como loucura, mesmo porque, em certo grau, nenhum de nós é perfeitamente normal, entre aspas, né? Então, assim, todos nós temos as nossas pequenas neuroses, as nossas pequenas patologias, as nossas pequenas doenças, as nossas pequenas doenças emocionais em algum grau. Então, aquele ditado que diz, né, de perto ninguém é normal. Então, assim, nós temos cada um num determinado grau. E para isso a gente tem que vencer os nossos preconceitos, vencer as nossas negações ao nosso próprio respeito em primeiro lugar, mas procurar um profissional de saúde para que a gente seja cuidado da maneira correta e, no caso dessas vítimas, para que elas sejam atendidas e para que elas gozem de plenitude na sua saúde mental, mesmo que usando uma medicação por tempo limitado ou não. E um outro aspecto que chama atenção aqui no projeto de lei, deputada, é quando se coloca disponibilizar suporte psicológico a pessoas e familiares que sofrem com as consequências da crise econômica. Porque a gente está falando aqui, o programa de saúde emocional a vítimas, mas não só quem acabou contraindo a Covid-19. Porque a Covid-19 existe. Exatamente. O vírus e existe também todo o entorno, né, da Covid-19. Exatamente, Julie. É muito importante, porque assim, você perder o poder econômico, você perder o seu padrão de vida, por mais simples que ele fosse, você perdeu o seu lastro de segurança, o seu piso, né? Isso é muito relevante para qualquer um de nós, né? Claro que assim, é muito melhor você ter uma perda financeira do que ter uma perda definitiva da vida. A vida é um bem irrecuperável, né? Enquanto a questão econômica você é passível de recuperar. Mas, mesmo assim, é uma perda que te deixa à margem de uma insegurança, de uma instabilidade emocional. E, por isso, também gera uma fragilidade emocional e gera também uma doença emocional, né? Uma chaga emocional. Então, gera ansiedade, gera depressão. Então, assim, por conta disso, eu preciso ter um cuidado. Quantas pessoas, Julie, perdendo o padrão econômico, pela instabilidade emocional, pelo desespero, já tiraram sua vida. Então, por conta disso, numa depressão maior, que a gente chama, que é a depressão mais grave, essa pessoa tem que ser acompanhada, assim, para e passo, né? Se é uma depressão significativa, se é uma depressão que causa aí uma ideação suicida, chega nesse nível, ela tem que ter um acompanhamento
muito, muito distinto. Então, é sim relevante, a perda financeira e econômica é um fator muito grave que pode gerar, dependendo da personalidade da pessoa, dependendo de como ela se vê, na perda da autoestima, na perda do valor que ela mesmo tem a seu próprio respeito, enfim, naquilo que ela tem de significado, pode trazer um dano muito significativo e que ela pode, sim, ter ela pode se ferir de forma definitiva, inclusive tirando a sua própria vida para se livrar dessa dor, né? Porque o suicida não está com a intenção de, como as pessoas falam, né, se matar, mas ele quer tirar aquela dor que para ele é lancinante, que é agonizante, ele quer se ver livre da própria existência, que para ele é um fardo, ele mesmo é um fardo para ele, então ele quer tirar a própria existência, deixar de existir, e a única forma de deixar de existir nesse plano é acabando com a própria vida. E, deputada, qual o trâmite agora do projeto de lei da senhora e do deputado Murilo Félix aqui na casa? Agora ele vai à segunda votação e depois segue para a sanção ou veto do nosso governador, e a gente com certeza tem a esperança aí, por ser uma matéria tão nobre, né, e tão meritória, de que ele seja aprovado. Perfeito, deputada. Eu agradeço, então, mais uma vez a senhora vir aqui ao Jornal da Rede Alesp, mesmo que nesse momento virtualmente, né, deputada? Mas para contar, então, para o público, para quem está em casa, um pouquinho sobre esse projeto de lei aqui para o Estado. Obrigada. Obrigada eu. Ainda falando sobre o assunto de saúde, o aumento dos casos de depressão, ansiedade e até suicídio vem preocupando as autoridades. O deputado Vinícius Camarinha, do PSB, se reuniu em audiência pública com representantes de 18 hospitais psiquiátricos da região centro-oeste do estado para ouvir, então, as necessidades do setor. Na audiência que ocorreu de forma presencial, no plenário Tiradentes, os representantes puderam expor as dificuldades e urgências das instituições de saúde mental. O Dr. Nelson Júnior, vice-presidente da Pró Saúde Mental, evidenciou as necessidades gerais dos hospitais. Sem dúvida nenhuma, a maior urgência é o reequilíbrio econômico-financeiro dos convênios. Muitos hospitais, até o final de ano, encerrarão as atividades se isso não acontecer. Fora isso, a gente quer um tratamento igualitário aos demais hospitais filantrópicos que atendem a população do estado de São Paulo. Hoje existe um tratamento diferente e pior para os hospitais psiquiátricos por parte do governo do estado, e a gente precisa que isso seja revertido. Sem isso, aquela demanda toda que nós temos de aumento na saúde mental vai ficar ainda pior, porque não vai ter serviço para atender. Então, o que nós queremos é uma atenção especial no sentido de que os hospitais psiquiátricos filantrópicos do estado de São Paulo sejam viabilizados. A doutora Eliana Boareto destacou a importância da reunião e dos temas discutidos, além do apoio do deputado. Para a psiquiatria, para a saúde mental, é fundamental nós termos um deputado, uma pessoa que saia à frente com a gente para definir todas essas ações perante ao Estado. Pela dificuldade que nós temos na plena estadual, esse acesso em São Paulo. Nosso acesso são com as DRS, que muitas vezes não passa para a gente as informações. E hoje a saúde mental está recebendo uma diária assim, que não cobre as despesas. Tem essa questão do Covid, o aumento de suicídio, tentativa de suicídio, depressão. O deputado Vinícius Camarinha destacou a importância de se repensar o setor pós-pandemia da Covid-19. Com o advento da pandemia e o pós-pandemia, isso se agravou ainda mais. Os casos de depressão, eles, de forma significativa, ampliaram. O suicídio ampliou-se. E isso trouxe sérios problemas para a nossa sociedade. A qualidade de vida, ela passa pela saúde mental. A qualidade de vida ela é fundamental que nós tenhamos a nossa saúde mental em dia. A gente sabe, quem não teve algum conhecido da família ou da nossa família que teve problemas
sérios de ter que procurar emergencialmente um psiquiatra. Neste mês de setembro, acontece também a campanha Setembro Dourado, que busca conscientizar a população a respeito do câncer infanto-juvenil e alertar a respeito dos benefícios, claro, do diagnóstico precoce, que proporciona chances de cura em até 80% dos pacientes em centros especializados. Pais e os profissionais da saúde devem sempre estar atentos aos sintomas sugestivos do câncer que se assemelham a doenças comuns, como febre prolongada, sem origem definida, dores de cabeça acompanhadas de vômito, pela manhã palidez progressiva e apatia e sudorese noturna. O câncer infantil é aquele que acontece desde o nascimento até os 14 anos de idade. Já o câncer juvenil é considerado a partir dos 15 anos, com variação aí dos limites superior que variam entre as instituições, oscilando entre 19 e 21 anos. O câncer é a primeira causa de mortes por doença entre 1 e 19 anos de idade, sendo as leucemias, tumores no sistema nervoso central e os linfomas os 3 tipos de cânceres mais recorrentes nessa faixa etária. O estado de São Paulo possui atualmente 24 hospitais com habilitação em oncologia pediátrica e todos realizam atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A Lei Estadual 17.344 de 2021 instituiu o Programa Estadual de Apoio à Oncologia Infantil e Enfermidades Correlacionadas Pró-Oncologia Infantil, visando a prevenção e o combate ao câncer infantil. A prevenção e o combate ao câncer englobam a promoção da informação, a pesquisa, o rastreamento, o diagnóstico, o tratamento, os cuidados paliativos e também a reabilitação referente às neoplasias malignas e afecções correlatas. Estações, terminais e ciclovias da cidade de São Paulo recebem uma série de atividades como parte da Semana de Mobilidade e do Dia Mundial Sem Carro. A programação que ocorre durante toda a semana quer estimular as pessoas a experimentarem, então, outras formas de se locomover e incentivar os cuidados no trânsito. No Dia Mundial Sem Carro, dia 22, a MTU fará um evento com atividades educativas no mirante do Parque Estadual Cândido Portinari. A campanha Sopa de Comédia vai se apresentar nos dias 27, 28 e 29, lá no Terminal Metropolitano de Diadema, no ABC Paulista. Além disso, uma van itinerante do Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte fará trabalhos de conscientização e orientação em terminais de Guarulhos, Taboão e Campinas. Durante toda a semana, na ciclovia do Novo Rio Pinheiros, em parceria com as concessionárias que administram as linhas amarela e lilás, a Faraservice promoverá então aulas de ginástica, zumba, recreação para crianças e degustação de café, entre outras atividades. Os passageiros interessados em realizar o descarte adequado de lixo eletrônico nos pontos de entregas voluntárias localizados nas estações do metrô têm até amanhã, dia 22, para colaborar então com o meio ambiente. E podem ser entregues nos coletores inservisíveis de pequeno e médio porte, tais como, olha só, computadores, celulares, cabos, carregadores, pilhas alcalinas, secadores de cabelo, console de videogame, entre outras coisas. A ação faz parte da campanha Virada Sustentável e os coletores estão situados em várias estações. A disponibilização dos coletores de lixo eletrônico é um resultado de uma parceria do metrô com a entidade gestora de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e de pilhas e com a Copemitive, que é a cooperativa de triagem de resíduos eletroeletrônicos. Agora aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente fala sobre cursos, seminários e palestras que o ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, promove. O tema de agora que será abordado é como o parlamento vem atuando no desenvolvimento do debate econômico, tanto na América Latina como lá na ONU. E a gente conversa agora com o professor e advogado Tiago Dias. Boa tarde, Tiago. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Júlia? Tudo em ordem.
A gente sempre fala aqui, repercute tudo que o Instituto Legislativo Paulista faz, porque não só para o ambiente aqui legislativo, mas também para quem está fora, para a sociedade civil, são assuntos relevantes, né? E a gente tem esse curso, como o parlamento vem atuando nesse desenvolvimento do debate econômico. Para quem ainda não entendeu do que nós estamos falando, doutor? O curso, na prática, para as pessoas, para o cidadão, para o telespectador e para aqueles, a gente espera que se inscrevam, os telespectadores se inscrevam, anunciem, falem para as outras pessoas. O objetivo do curso é mostrar como que o grande parlamento do mundo, aquilo que a gente às vezes costuma falar, o parlamento internacional, que são as Nações Unidas, também interage com os parlamentos nacionais e os parlamentos estaduais, e como isso chega na vida do cidadão a partir, por exemplo, da economia. E o curso que nós propusemos ao ILP e que ministraremos fala exatamente sobre a questão pela perspectiva econômica e o parlamento atuando com a questão econômica vinculada às instituições econômicas. E que instituições econômicas nós estamos falando? Primeiro, nós vamos falar aqui de uma instituição econômica que está dentro da Organização das Nações Unidas, porque além da questão das Nações Unidas lidar com as questões de política e de defesa e paz, as Nações Unidas entendem que a paz também se atinge muito ou principalmente pela questão econômica. Então as Nações Unidas têm grupos próprios e órgãos próprios para isso. Aqui na América Latina, a comissão própria para tratar das questões econômicas é a Comissão Econômica para a América Latina, que é apelidada de CEPAL, que é uma instituição que teve um papel muito importante em um determinado período da história, ainda tem, mas teve um papel muito importante em países como o Brasil e o Chile, e outros países também aqui da América Latina, mas no Brasil e no Chile teve um papel de destaque, e é mostrar para o cidadão como a questão econômica ela está no dia a dia do parlamento, porque muitas das iniciativas feitas pelos governantes passam pelo parlamento, que tem essa função de mostrar a questão atuar como um órgão de representação popular, de representação do cidadão. Então, a gente tem aqui no curso como objetivo apontar a necessidade que os parlamentos têm em atuar e estar atento às questões econômicas, principalmente no momento que nós estamos, de saída da pandemia e de necessidade de fortalecermos as questões econômicas para o desenvolvimento nacional, para o desenvolvimento na América Latina e o desenvolvimento global. E quando o senhor fala nesse desenvolvimento e também de unir ações, né? A gente, nesse momento, me parece que os países precisam, em todas as instâncias, serem colaborativos e, mais do que nunca, na economia, né? E a gente está falando aqui da América Latina, mas pensando nos nossos próximos aqui, né? Na América do Sul. Também essa conversa, também essa colaboração, não só econômica, vamos dizer assim, mas colaboração de ideias, de se pensar como sair dessa crise nesse momento. É isso mesmo, Júlia. E a questão, hoje, nós estamos falando, o dia propício em razão da abertura dos debates na Assembleia Geral das Nações Unidas, e que um dos temas principais da Assembleia Geral das Nações Unidas agora nessa semana, e que segue até o ano que vem, até setembro do ano que vem, é como sair da pandemia, fortalecendo o sistema econômico e as questões também que envolvem o meio ambiente. Você disse, né? Hoje a gente fala sobre essa questão, né, dos parlamentos com a ONU, num dia importante, né, em que o Brasil abriu também, como historicamente falando, os discursos lá na ONU, nesse momento muito esperado, não o discurso brasileiro, mas, enfim, esse encontro, né, dos líderes mundiais, nesse momento em que muito se pensa em sair desse momento de pandemia. Como você bem disse, professor, o parlamento tem um papel fundamental, porque é a casa de lei, né? Passa por aqui, pelo parlamento e por todos os parlamentos em todos os países, o que fazer para se combater, claro, esse momento em que a gente vive de crise sanitária, mas para dar soluções também, né?
Exato. E a questão é como o secretário-geral das Nações Unidas hoje, ao abrir os trabalhos da ONU, deixou claro que as Nações Unidas, já agora não mais 75 anos de organização, mais 76 anos, se encontram no momento talvez mais desafiador, muito mais talvez até do que a Guerra Fria, segundo o discurso do secretário-geral das Nações Unidas. E esse desafio, ele se dá em razão das dificuldades que o mundo se encontra pela questão sanitária, somada a uma questão econômica, pela própria dificuldade de todos os países, sejam os países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento e os países pobres, de enfrentarem essa questão e buscarem recursos para se desenvolver ou para inicialmente ainda se recuperar economicamente, e aquele desafio que sempre nos é alertado, que é a questão do meio ambiente. Então, o tema da abertura das Nações Unidas esse ano relaciona esses três pontos, que, obviamente, vão chegar aos parlamentos nacionais, aos parlamentos regionais, ao parlamento do Estado de São Paulo, por uma série de iniciativas dos parlamentares que trazem, de certa forma, ecoam as necessidades do cidadão. O parlamento tem essa função de fazer esses debates e depois aprovar uma série de resoluções e leis a respeito dessas questões todas que são debatidas no momento. E é em razão disso, inclusive, que o curso vem para apontar como essas questões econômicas chegam ao parlamento e como o parlamento lida com elas. Seja lá no parlamento, grande parlamento do mundo, as Nações Unidas, e seja aqui no nosso dia a dia, no nosso local mais próximo, o cidadão está aqui no nosso estado de São Paulo e também no Brasil. Professor, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, o senhor falou há pouco da CEPAL, né, que é a Comissão Econômica para a América, como esse órgão, então, ele trabalha, né? Por exemplo, os deputados que estão aqui no Palácio 9 de Julho podem ter uma comunicação, uma troca de experiência com a CEPAL? Como é que funciona? Aproveitando que a gente está falando de parlamento, né, e desenvolvimento econômico por aqui. A CEPAL, essa Comissão Econômica para a América Latina, que teve lá ainda nos seus primórdios um papel inicial de propor sugestões, ele foi avançando nos trabalhos e essa comissão partiu, inclusive com uma sede aqui na América Latina, uma série de trabalhos até de cooperação com os parlamentos, com os parlamentares e com os governantes dos países, propondo trabalhos, fazendo estudos, inclusive com as universidades, em que muitas das universidades desses países, inclusive no Brasil isso foi muito importante, propondo estudos para a comissão e a comissão também propondo estudos para essas universidades, nesse diálogo que chegava finalmente aos governos, aos parlamentos e que depois levaram uma série de leis, sempre no pensamento e aqui a gente está falando já numa nova visão, numa visão de mundo que já tem aí 30 anos, que está consagrada na Constituição brasileira, que é garantir o desenvolvimento nacional, que é um dos objetivos, inclusive, da República do Brasil. Isso chega através desses estudos que são feitos pela CEPAL, pela Comissão Econômica para a América Latina. Necessariamente, muitos dos estudos eles são propositivos, eles têm apenas uma função de guiar, e outros acabam dando apoio e dando subsídio para projetos que são feitos depois aqui no Brasil, são feitos, por exemplo, que na nossa história, inclusive, tiveram alcance aqui, por exemplo, no nosso estado. Então, o parlamentar pode buscar esse diálogo junto à comissão, até pedindo estudos ou propondo novas iniciativas para a comissão. E a comissão tem esse papel também de orientar, mas também de receber certas demandas dos países aqui na América Latina e trabalhar e verificar quais propostas podem ser atingidas. E aí a gente, por exemplo, aqui em questão regional, aqui vamos falar, por exemplo, da América do Sul, isso na nossa história, por exemplo, um dos grandes debates da CEPAL foi a industrialização da América do Sul, que teve um papel muito importante, por exemplo, pela demanda de países como o Brasil, ou da Argentina, do Chile, mas de outros também,
de trazer indústria para esses países e fortalecer um parque industrial aqui na América do Sul. Isso, por exemplo, se tornou uma realidade. Hoje o Brasil, por exemplo, tem um parque industrial, ainda que com algumas outras questões que foram ocorrendo com o tempo, mas isso foi uma conquista também a partir desses estudos e de todos esses diálogos que foram feitos junto, por exemplo, à comissão. Então, com a sua fala, professor, até para as pessoas que estão em casa, entendam, né? Se lá no início da nossa entrevista acharam que tinha muita distância, né, entre parlamento, ONU e as questões que envolvem a parte econômica aqui na América Latina, a gente vê que pequenas ações reverberam também em todo o continente, né? Exatamente. Por isso, então, o papel e a importância, por exemplo, desse curso é de nós, ainda que num curto espaço de tempo, possamos mostrar como uma instituição internacional pode influenciar nas questões nacionais, nas questões regionais, e aqui as questões aqui da vida do cidadão aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, na cidade, e como que isso chega para nós através do emprego, através do desenvolvimento econômico, através do desenvolvimento social e todas as outras formas, inclusive de respeito às próprias diferenças que nós temos, e trabalhar isso é um papel muito importante no parlamento, que é essa casa do diálogo, que depois vai se tornar lei e se torna uma realidade na vida, no dia a dia das pessoas. Perfeito. Tiago, muito obrigada, viu, pela sua contribuição aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom trabalho por aí. Obrigado. Você não esqueça, para se inscrever nos cursos do ILP, al.sp.gov.br/ILP tem todo o cronograma lá de cursos do Instituto do Legislativo Paulista. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.